Esta é a pintura que você vai aprender aqui na Semana da Pintura em Tecido na Prática. Seja bem-vinda à Semana da Pintura em Tecido na Prática. Que bom que você acreditou que o método Pintando com Liberdade de Criação vai ser uma transformação na sua vida e na sua pintura. Com esta pintura, você vai ter um curso completo à sua disposição. Você vai aprender muito mais do que você aprenderia em qualquer curso presencial. Fique atenta a cada detalhe desta pintura, a cada etapa. Risco transferido, usei carbono preto, uma caneta sem tinta e um plástico para proteger o risco. Vamos à pintura! Além do risco, tenha também um modelo colorido para você acompanhar todos os detalhes. O método Pintando com Liberdade de Criação é uma oportunidade única para você sentir a segurança que você tanto quer na pintura em tecido. Curso completo de pintura. Você vai aprender com riqueza de detalhes, como pintar a cesta, como dar profundidade na cesta, volume nas folhas, trabalhar as pétalas, as folhas que ficam aqui no fundo. Você vai aprender cada detalhe desta pintura nesta Semana da Pintura em Tecido. Não perca nenhuma aula, é a sua oportunidade de se tornar a grande artesã que você sempre sonhou. Vão te encher de elogio pela tua arte, sem falar que você vai poder aceitar encomendas, porque tenho certeza que você vai receber pedidos para você pintar esta cesta de rosa. Com certeza vai aparecer encomendas e muitos elogios. Então, para que tudo isso aconteça, vamos começar a nossa aula na prática. Olha só, transferir o risco. Quando você olha para o risco dessa forma, dá um friozinho na barriga, não dá? Mas vamos fazer de uma forma que você não vai ter dúvida de cada elemento desta pintura. Com o pincel número 14, não muito lixado, e a cor siena natural, vamos preencher o fundo da cesta, vamos fazer o esqueleto desta pintura. Para fazer o fundo da cesta, dissolva esse siena natural com água, para ele ficar um pouquinho mais líquido. Vamos reservar o espaço da cesta. Você vai olhando no modelo colorido que você já tem. Através do modelo colorido, você sabe exatamente o espaço que a cesta vai ocupar. Vou preencher toda a cesta com siena natural. Preenchi todo o espaço que a cesta vai ocupar. Você vai preenchendo primeiro os elementos principais. Comecei pela cesta, agora vou preencher o espaço das rosas. O espaço das rosas, reserve ele com muito carinho. Acompanhe no risco ou no modelo colorido o espaço que cada rosa ocupa. São 2 rosas inteiras, uma bem encaixadinha e 2 dobradas. O copinho da rosa eu fiz na cor amarelo-limão. Para preencher o copinho da rosa, ó, use um pincel número 10, pouco cortado, né? Pouco lixado. Preenche o copinho da rosa com movimentos circulares. Acompanha no modelo colorido. No modelo colorido, você localiza, você identifica esse espaço. Vai acompanhando o modelo colorido. Com o amarelo bebê, clarear um pouquinho esse contorno com o amarelo bebê, ó, bem solto, com liberdade de criação, ó. Mesmo você que já tentou de tudo, que é iniciante, pode aplicar o método. Olha só, com o cantinho do pincel, você pega a tinta no canto do pincel e com o cantinho do pincel, você escurece o fundo do copinho da rosa com a cor amarelo ouro. Vou acrescentar a cor laranja, ó.
Pegando pouquíssima tinta, eu vou escurecer o copinho da rosa. Vou escurecer um pouquinho mais com a cor púrpura, pegando uma quantidade bem pequenininha. O cálice da rosa, já reservei o espaço dele, defini as cores, agora vou reservar o espaço das pétalas da rosa. A pintura tem um poder incrível. Quando a gente está pintando, a gente esquece da vida, né? Para reservar o espaço das pétalas, vou usar o pincel número 14 e a cor rosa bebê, um tom de rosa bem clarinho. Ó. Esse pincel também não é lixado e nem cortado. A tinta tá um pouquinho mais dissolvida, igual siena natural, tá? Coloca água nela e dissolve. Então, você vai reservar o espaço das pétalas de todas as rosas. Pega a tinta na ponta do pincel, ó, tinta um pouquinho mais dissolvida, e você reserva o espaço de cada pétala. A pintura em tecido tem uma magia, tem um encanto, é muito bom. Quando você está pintando, é para esquecer os problemas, é para esquecer as dores, né? As preocupações, é para mandar a ansiedade embora. Então, quando você estiver pintando, só presta atenção aqui, ó, na ponta do pincel, porque é na ponta do pincel que a magia acontece. Observe, né, no modelinho colorido, o espaço que cada rosa ocupa, ó. Com a ponta do pincel, você reserva o espaço, ó, de cada rosa. Aqui é uma rosinha dobrada, né? Aquela que tá apertadinha, então você reserva o espaço de cada rosa. Vai acompanhando no modelo colorido, ó, no modelo colorido, você sabe exatamente o espaço que cada rosa ocupa para você reservar. Reserva também o espaço dos botões, sempre reservando os espaços de todos os elementos. Não precisa ficar fugindo, né, do miolinho aqui que você já fez. Você está apenas reservando o espaço. Então, se você entrar um pouquinho, borrar, não tem problema, porque se mesmo que você seja uma iniciante, né, ou que você já tenha tentado outros tipos de pintura e não tenha conseguido, com o método Pintando com Liberdade de Criação, você vai ter muito mais facilidade, né, para aprender, porque o método Pintando com Liberdade, ele facilita o seu aprendizado. Continuando reservando os espaços, eu vou reservar agora o espaço das folhas. Também, ó, vou dissolver um pouquinho mais a tinta para reservar o espaço, para fazer o esqueleto da pintura. Lembra de dissolver a tinta, tá? Coloca água, ó, com um pincelzinho mais grosso. Ó, aqui, ó, é o espaço das folhas. Olha só, você pode fazer assim, tudo junto, tudo misturado? Pode. Pode sim, porque esse método é inovador, é para inovar realmente, é para transformar o seu jeito de pintar. Eu falei para você que esse método é para transformar a sua forma de pintar. É uma transformação que vai acontecer. Olha lá, tá? Vamos preenchendo os espaços das folhas. O que você tem que observar quando você preencher o espaço das folhas? Você só tem que respeitar o espaço que você já reservou, que é o espaço das rosas. E não há necessidade, ó, de você chegar, cobrir o contorno aqui das folhas, tá? Então, você pega um pincel grande com a tinta, ó, na ponta do pincel, a tinta mais dissolvida.
você vai preencher todo o espaço que as folhas ocupam. O risco, né? Você vai olhar no risco ou no modelo colorido. No modelo colorido é mais fácil de você visualizar o espaço que as folhas ocupam. Olha lá, até aqui você consegue fazer? É uma brincadeira de criança. Eu contei para você, né, que o método Pintando com Liberdade lembra a pintura das crianças, e é verdade, olha ali, né? Até aqui também, né, tem 3 folhinhas, olha lá, preenche. Na pintura, ó, tem algumas folhas que estão num tom mais de cinza, né? Essas folhinhas cinza fazem parte do fundo, né? Para dar profundidade na pintura. Então, vamos reservar também o espaço destas folhinhas. Esse método é a sua oportunidade de você realizar o teu sonho de pintar de uma forma bem simples, ó, e bem prática. Com a cor cinza lunar, o mesmo pincel, ó, olha só o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô apenas, ó, escurecendo esse contorno que está aqui no lado da sombra, lado de luz e lado de sombra, né? O lado esquerdo é o lado da luz e o lado direito é o lado da sombra. Olha só, você pode ver aqui muito mais claro e aqui muito mais escuro. Então, o lado direito você vai escurecer, fazer mais escuro, e o lado esquerdo você vai manter mais claro, né? Luz e sombra, né? Lado de sombra mais escuro, luz mais claro. Vamos continuar. Ó, eu estou preenchendo, ó, o lado da sombra, onde vai ter aquelas folhinhas mais clarinhas, ó. Vou tirar o excesso. Aqui na parte de cima, ó, eu tirei um pouquinho o excesso. Vou acalcar um pouquinho menos, porque o lado de cima aqui tá recebendo um pouquinho mais de luz, então eu não posso escurecer. Ó, com movimentos circulares, ó, eu estou apenas descarregando aquela sujeirinha que fica no pincel, ó. Vou esfumaçando, ó lá, tirando aquela divisa que eu deixei aqui na primeira etapa, porque o meu pincel estava carregado de tinta. Agora que eu estou com um pouquinho menos de tinta, a tinta também é um pouquinho mais dissolvida, olha. Então, até aqui, ó, na ponta da folhinha, eu usei a cor cinza, cinza lunar. E com a sujeirinha do verde oliva que estava no pincel de quando eu pintei as folhas. No lado esquerdo, que recebe mais luz, eu vou usar uma quantidade bem menor. Eu vou tirar o excesso num paninho e vou apenas, ó, usar uma sujeirinha. Olha ali, ó, tá vendo? Ó? Somente uma sujeirinha para mim preencher esse espaço das folhinhas mais claras. Mesmo que eu pegar mais tinta, eu tiro o excesso. Somente uma sujeirinha para fazer o fundo da ponta aqui do galho das rosas. Com a cor palha, eu tô fazendo o fundo do chãozinho, ó. Somente também, ó, uma sujeirinha. Vou espalhando, ó, posso encharcar o pincel, ó, mas eu tiro o excesso aqui na tampinha, ó. E venho pra cá, ó, somente com uma sujeirinha. Vou abrir um pouquinho mais o chãozinho com a cor palha.
Já reservei o espaço com as primeiras cores, né, para o fundo da pintura, para o esqueleto. Eu chamo aqui, nós estamos fazendo o esqueleto da pintura, com o método Pintando com Liberdade, para que você aprenda a pintar de uma forma mais simples, mais prática. Sem medo, hein? Vamos combinar. Manda o medo embora. Com a cor verde, ó, um verde bem clarinho, ó, envolvi o pincel na tinta, tirei o excesso aqui, vou tirar o excesso aqui no pano também, ó, e com essa brochinha, a brochinha Condor 460, número 2, ó, toda arrepiadinha assim, não assusta não, é assim mesmo. Eu vou completar o sombreado, ó. No lado da sombra, no lado direito, ó, para finalizar bem suave. À medida que a tinta vai descarregando, que vai acabando no pincel, eu vou colocando ela mais para o lado da luz, porque esse lado aqui, ó, tem que ficar mais clarinho. A alça da cesta já secou e como eu tô passando somente uma poeirinha, ó, eu posso passar por cima, né? Porque eu ainda vou colocar outras cores aqui na alça. Ó. Mesmo que eu pegar mais tinta para completar a pintura, ó, tiro o excesso no paninho, dou uma descarregada aqui do outro lado e venho completar o sombreado aqui no lado esquerdo, para ficar bem clarinho. Você pode usar o erva doce para fazer esse sombreadinho, que é um tom de verde bem clarinho, ou então você, com o verde folha, você coloca branco, e aí você vai ter essa tonalidade mais clarinha, tá? Né, aquela, tá? Eu usei o verde folha com o branco para ter essa tonalidade. Agora, como eu quero que esse lado fique mais claro, que o lado da luz, né, precisa ficar mais claro, e o lado da sombra mais escuro, ó, eu vou pegar, lá, vou unir essas duas cores, ó, para ficar uma corzinha mais clara. Sempre o lado da luz eu deixo um pouquinho mais claro, luz e sombra. É algo que você sempre quis aprender. Então, aproveita esta oportunidade, porque é a oportunidade que você estava esperando para aprender, para destravar a sua pintura. Então, esta semana da pintura, ó, você vai aprender todo o passo a passo do método Pintando com Liberdade. Mas vai ser bom, vai ser bom demais. Você vai mandar, ó, manda a tristeza embora, manda tudo embora e só presta atenção na pintura. Então, aqui também, ó, no lado, no chãozinho, você esfumaça bem com a cor palha, ó. Tira todo o excesso e aí você vai conseguir deixar o chãozinho, ó, com uma cor bem clarinha, bem suave, ó, incorporando aqui, né, misturando, unindo o chãozinho com o sombreado. Estamos na primeira etapa da pintura, primeira aula. Então, estamos desenvolvendo o famoso esqueleto do método Pintando com Liberdade. Com a cor siena natural, ó, o pincelão grande, olha lá, ainda é o número 14, ó, o pincel é grande, é todo esfumaçadinho, ó, para você conseguir deixar, ó, bem esfumaçadinho, tá? Pega, olha lá, eu quase nem tenho tinta aqui na tampinha, ó, e o pouco que eu tenho, ainda tiro o excesso aqui na borda da tampinha, ó, pode se lambuzar tudo, tá? Se prepara para ficar lambuzado. Aqui na frente, ó, vou passar também, ó, somente uma sujeirinha,
tudo muito clarinho, com pouquíssima tinta, usando, ó, somente uma poeirinha, somente uma sujeirinha, tá? Com a cor cinza lunar, eu vou completar, ó, vou dar mais uma esfumaçadinha e trazer um pouquinho dessa poeirinha do cinza aqui pro chãozinho, para unir, né, a sombra com o chãozinho, ó, bem pouquinho, ó, apenas para ela vir sumindo, né, bem clarinho, para unir, ó, tira o excesso, ó, tira tudo o excesso, tá? Então, aqui também, ó, eu vou unir esse sombreadinho que eu fiz aqui com o chãozinho, ó, as cores, elas se fundem, elas se unem.